A paz do Senhor, juventude, glória a Jesus. Nós estamos então em mais um programa da Juventude da Sede Internacional da a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério e Restauração, que tem como presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, como superintendente da Juventude, pastor Adriano Licidônio, como diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos, como supervisor da juventude da sub-região Sede Internacional, presbítero Vinícius Lazari, e como líder da juventude da sede, presbítero Bruno Beltrame. Glória ao nome de Jesus. A paz do Senhor, quem vos fala é a irmã Camila. A irmã está conosco também, a irmã... Paz, Senhor, irmã Samira. Glória a Deus. E a irmã Débora. Paz, Senhor, irmã Débora. Paz do Senhor, irmã Camila. Paz do Senhor, irmã Samira. Glória a Jesus. É uma honra poder estar participando dos irmãos de mais um programa. Glória a Deus. Não esqueça, então, de já deixar o seu like e de estar participando e divulgar esta programação com seus amigos, com seus irmãos, com o coral, com quem você puder compartilhar essa programação, compartilhe. Glória a Jesus. Com certeza, irmã Camila, será de grande bênção, né? Hoje nós vamos estar falando de um tema muito importante. É um tema que ele envolve tudo, né? Tudo. A nossa vida espiritual, a nossa vida secular. Como administrarmos todas essas tarefas, todas essas atividades que nós temos. Porque muitas vezes nós nos encontramos, nós não vamos falar ainda, né? Vamos segurar um pouquinho. Mas nós queremos que não estaremos sozinhos, irmã Camila. Que os ouvintes, eles venham participar. Hoje será uma programação a qual nós estaremos, né, pedindo que os ouvintes participem. Seja uma programação, além de ela ser abençoada, vai edificar a sua vida. Vai ser uma programação a qual nós queremos muito a participação dos ouvintes. Glória a Deus. Vamos estar, então, aprendendo um pouquinho como administrar as nossas tarefas seculares, as nossas atividades na igreja. E vamos aproveitar esse programa. Enquanto isso, nós temos a irmã Duda Rodrigues participando conosco. Glória a Deus pela vida da irmã Duda, sempre a primeira ali, sempre ativa, sempre participando de todas as programações. Glória a Deus pela sua vida. E enquanto isso, nós vamos então estar ouvindo um louvor e já retornamos. Transforma lo que soy.
Então, irmã Camila, voltamos. Qual é o tema que será abordado hoje, irmã Camila? Nós falaremos sobre como administrar o nosso tempo. É muito importante, como sabemos, administrar o nosso tempo. E nós vamos estar convidando, né, irmã Camila? Quem que nós vamos convidar para fazer isso? A irmã Ana Lazari, Ana Eduarda Lazari, vai estar conversando conosco, né? Nós vamos estar fazendo um quarteto e vamos estar conversando sobre como administrar o nosso tempo, mas claro, o foco maior será nela. Ela nos trará mais conteúdos, assim, bem interessantes que nós estávamos conversando ontem. Enquanto isso, enquanto a gente ainda não entra no tema, rapidamente, se você puder colocar no chat, o que significa tempo? O que para você significa tempo? Qual é o significado de tempo para você? Enquanto isso, a irmã Débora então vai estar lendo as participações e você coloca rapidamente no chat para a gente já poder entrar neste conteúdo, nisso que nós vamos estar trazendo e conversando com vocês. Nós sabemos que a palavra tempo, irmã Camila, é um assunto que ele abrange muitas coisas. Muitas coisas. Uma programação, né, não seria suficiente para falar sobre o tempo. E sabemos também que o tempo, ele é totalmente de Deus. Não seria suficiente porque nós sabemos que tempo ele entra em várias áreas da nossa vida, não apenas num serviço, não apenas, quem sabe, na nossa vida espiritual, mas em tudo, até, na verdade, sim, afeta essas duas áreas, mas a gente fica impressionada que, às vezes, alguns minutos mal administrados, isso já influencia naquilo que Deus quer fazer conosco, naquilo que Deus quer, das experiências que Deus quer nos dar. E nós não vamos falar muito sobre o tema, porque nós vamos deixar eles curiosos, porque eu sei que a irmã Ana tem bastante coisa para nos falar. Glória a Deus. Então, você ouvinte, aproveite conosco e largue as suas perguntas no chat. Nós ficaremos muito felizes que você venha interagir conosco. Antes mesmo, a nossa amada irmã Maria Eduarda, Ana Eduarda, é tanta Eduarda que a gente até confunde aqui, né? Mas ainda bem que ela é a nossa maninha e ela entende. Né? Interaja aí conosco, né? Nos deixa aí pergunta, o que significa o tempo para você. Aleluia. Enquanto isso, então, a irmã Débora Guimarães pode estar lendo as participações, porque nós vemos aqui que temos bastante irmãos no chat, com paz, oração e união. Vou deixar, então, para a irmã Débora Guimarães. Glória a Deus. Nós temos a irmã Duda Rodrigues, paz, oração e união. A irmã Gabriele Prado também, paz, oração e união. Irmã Nara Ortiz, paz, oração e união, de Cacequi. Irmão Paulo César, paz, oração e união. Irmã Yasmin Nicole, paz, oração e união, e pede algumas orações. Irmã Cláudia Eduardo, glória a Deus. Irmã Cristina Pereira, paz, oração e união, glórias a Deus. Irmã Zuleika, paz, oração e união. E a irmã Leiliane Cardoso, paz, oração e união, de Jaguaré. Lá de Jaguaré. Glória a Deus. Nós queremos pedir para você também compartilhar essa programação, colocar no status o link, enviar para os seus amigos, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que Deus preparou para estarmos estudando, para estarmos conversando hoje aqui neste programa, e mais pessoas possam conseguir administrar o seu tempo, arrumar algumas coisas em referente ao tempo na sua vida. Seria muito importante que todos que estão participando digam de onde é. Nós queremos, né, lhes saudar. É com muita alegria, né, que a gente quer saudar cada ouvinte, porque nós sabemos que todos que estão ali, né, irmã Camila, com certeza receberá da paz do Senhor aquilo que Ele já tem preparado. É verdade. Entrou agora aqui o irmão Marcos Diniz, da área Curupaiti. Deus abençoe, irmão Marcos. Glória a Deus. Então, nós vamos, enquanto nós vamos estar saudando, então, a irmã Ana Lazari, eu gostaria de que você colocasse o que significa tempo. Já que nós vamos estar falando sobre a administração do tempo, você pode colocar para nós o que significa. O que é tempo para ti? Eu já pensei o que é tempo para mim, mas para você, o que é tempo?
Vamos aprender juntos, então, a administrar o nosso tempo, a conciliar tantas atividades. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, mas eu tenho tanta atividade, eu não consigo administrar todas. Opa, será que a gente está conseguindo administrar bem o nosso tempo? E administrar tempo, não é aquele monte de planilha, aquele monte de coisa. Não, é você saber se você está no lugar certo, na hora certa, a oportunidade. Será que foi essa que Deus abriu? Será que você não está carregando mais do que Deus quer que você carregue? Será que você está realmente aonde Deus quer que você esteja? Ou porque você está porque você gosta de trabalhar nesta área ou em outras áreas? É que você, vamos dizer assim, eu gosto da música, então eu vou trabalhar com música. Mas será que é realmente com música que Deus quer que você trabalhe? Será que é realmente, quem sabe, com o ensino? Então, nós vamos aprender, nós vamos estar compartilhando com os irmãos esse estudo. A irmã Jéssica Bravo também já entrou, irmão Jonas Adair. Então, não vamos perder tempo. Coloque o que é tempo para você. E, enquanto isso, a paz do Senhor, irmã Ana. A paz do Senhor, irmã Camila. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Glória a Deus. Paz do Senhor a todas as irmãs que estão aí participando no programa. A irmã Valquíria, que está nos bastidores, né? E a todos que estão nos assistindo. É verdade. A irmã Valquíria, que está participando conosco, está na operação. Glória a Deus pela vida da irmã Valquíria. Se vocês estão conseguindo ver o rostinho da irmã Ana, é graças às mãos da irmã Valquíria que Deus tem usado e tem tido tanta paciência conosco que a gente sabe que às vezes a gente incomoda. Mas Deus, graças a Deus, Deus tem usado a sua serva para estar aí conosco. E irmã Ana, é uma honra imensa ter a irmã conosco, apesar de sabermos que lhe pegamos quase de supetão. Ontem nós estávamos conversando, né, sobre a administração do tempo, o que nós íamos falar. E eu lembrei que num programa da Central de Adolescentes nós havíamos convidado a irmã Ana para trazer sobre esse tema, sobre esse assunto. Foi no dia 13 de outubro de 2020, foi ano passado. Mas nós conversamos ali o que é a administração do tempo. E nisso ela entra na sala, glória a Deus. Mas é que a irmã Ana, ela é guerreira, e o guerreiro nunca é pego despreparado. Nunca é pego de surpresa. Oh, glória. Glória a Deus. Irmã Ana, vamos ver se, a irmã Leilane colocou que tempo são nossos dias, são horas, são momentos. O que é tempo para você, irmã Samira? Tempo para mim é quando eu consigo fazer a vontade de Deus, porque o tempo é dele. É dele. E o tempo dele tem que ser perfeito na nossa vida, porque a própria palavra diz que a vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita. E se eu fosse falar humanamente, eu não saberia administrar meu tempo. Eu não saberia usufruir do meu tempo, porque nada em nós há de bom. Então, quando a gente entende que o tempo é totalmente de Deus e nós entramos pela direção do Senhor, nós sabemos usufruir o tempo, porque o Senhor nos coloca em cada estação da nossa vida, Ele que rege. Tanto, glória a Deus. Tanto na vida circular, como a nossa vida com Deus. Agora, quando a gente pensa que o tempo é nosso, irmã Camila, nós nos frustramos, nós nos perdemos no próprio tempo, porque o tempo não é nosso, é dele. Glória a Deus. E o que é tempo para ti, irmã Débora? Para mim, tempo é o que eu uso para cumprir com as minhas responsabilidades, o tempo que eu tiro com Deus. É o que eu uso para fazer muitas coisas enquanto estamos aqui, né? Glória a Deus. Para mim, tempo, irmãos, eu vou compartilhando com os irmãos. Tempo para mim, irmã Ana, é vida. Tempo é vida. Nós estávamos falando ontem que tempo é vida, porque quando você deixa o tempo de Deus passar, o tempo que Deus tem te concedido a realizar a vontade dele, aquilo que ele tem colocado para te fazer, a responsabilidade, seja o que for, até o nosso tempo de intimidade com Deus, nós estamos perdendo parte da nossa vida. E isso realmente, porque o que é vida? O que são anos? Por que nós fazemos aniversário? Porque são anos que se passam.
E isso nós contamos em anos, mas olha os dias. O que a cada dia nós temos perdendo, nós estamos perdendo, nós temos perdido por não saber administrar, por não saber conciliar, por não saber administrar o nosso tempo, a viver para Deus, a viver dividido, vamos dizer assim, que é isso que a irmã Ana vai trazer, a viver dividido e entender que o nosso tempo, ele é de Deus. Mesmo quando nós estamos trabalhando, nós temos que trabalhar porque nós sabemos que aquilo ali é que Deus tem nos colocado. Então, irmã Ana, não quero mais tomar o seu tempo, a palavra é toda sua. Então, né, boas considerações, né, sobre o tempo. Concordo com todas as irmãs, né, sobre a questão de o tempo ser a nossa vida, da necessidade de nós entregarmos para Deus, né. E se tratando de um programa de jovens, né, eu acredito que a juventude, né, acredito não, né, de fato é o período da nossa vida que a gente mais tem que tomar escolhas, fazer escolhas, mas é o momento em que a gente menos tem sabedoria para isso. Porque para a gente ter sabedoria, é necessário experiência, é necessário vivência, é necessário aquela operação da tentativa e do erro, e muitas vezes a gente não tem isso ainda, porque de fato não passamos ainda muito tempo nesse mundo, né? E por muitas vezes, até na nossa adolescência, que é um período que naturalmente a gente quer se autoafirmar, a gente ignora muitos conselhos de pessoas que têm experiência. Porque a gente acha que talvez naquele tempo daquela pessoa, ou quando aquela pessoa era jovem, né? Não, o tempo dela era diferente, agora é de outra forma. E eu sei como fazer isso. Então, às vezes, a gente ignora, né? Mas acho que como todos nós aqui que estamos assistindo esse programa, ou somos crentes, ou estamos buscando, né, fazer a vontade de Deus, a gente precisa levar em consideração o que está na palavra de Deus. Então, por exemplo, nós sabemos que na palavra de Deus está escrito que na multidão de conselhos a gente encontra a sabedoria, certo? O mundo fala que se conselho fosse bom, não seria dado de graça, seria vendido, né? Mas a palavra de Deus diz que, ouvindo conselhos, analisando esses conselhos, ali a gente vai encontrar sabedoria. Então, em primeiro lugar, quando a gente é jovem, a gente precisa muito, a gente precisa ser humilde, né? O apóstolo Paulo, quando ele vai falar para Timóteo, é bem interessante que na saudação que ele dá a Timóteo, por ser jovem, Timóteo era jovem, o que ele fala de diferente nas outras cartas que ele escreve, né? Que ele pede a misericórdia de Deus para Timóteo. Por quê? Porque Timóteo era jovem, né? E nós, jovens, sabemos o quanto nós precisamos da misericórdia de Deus, porque nós falhamos muito, porque nós temos muitas fraquezas, porque até a gente entender o que é o certo, o que é errado, a gente acaba batendo muito com a cabeça, né? Até entender. Então, sim, é necessário, nessa tenra idade já, a gente primeiro entender que a gente não sabe de nada, a gente ser humilde, né? E entrando no tema, a gente saber administrar o nosso tempo e pedir para Deus nos guiar nessa administração, certo? O primeiro ponto, gostaria de falar, que as irmãs têm total liberdade para me interromperem, como tem esse leve atraso, né, na ligação, que é bem comum por causa de ser uma chamada, né? As irmãs levantam a mão, assim, que daí eu já entendo que vocês querem falar alguma coisa relacionada. Amém? Vamos combinar assim? Amém. Ao vivo acontecem essas coisas, né? Mas, enfim, primeira coisa que é necessário a gente pontuar é sobre o aspecto de estarmos divididos, né? Eu achei bem interessante a gente lembrar disso. O pastor Humberto tem falado muito nesse assunto de estar dividido nos cursos de noivos, né? Que estamos tendo agora na nossa sede, não sei se está tendo em outras congregações, enfim, e também no curso de casados. Ele tem falado bastante sobre isso. Mas eu creio que quanto mais cedo a gente entender esse conceito de estar dividido, menos nós vamos ter dificuldades quando a gente adentrar nessa vida de noivo ou de casado, né? Então, já na juventude, a gente pode aprender sobre isso. Trazendo um exemplo meu, assim, pessoal, eu me lembro quando eu tinha cerca de 18 anos,
E eu comecei a trabalhar já desde cedo, em estágio, né? Estudava e trabalhava. E comecei com 16 anos e com 18 eu falei pro meu pai, eu vou parar de trabalhar porque eu quero estudar para passar no vestibular. E meu pai, ele falava assim para mim, quanto mais coisas tu fizer, né, mais tempo tu vai ter. No sentido de que quanto mais coisas eu tiver para fazer, mais eu vou saber administrar meu tempo. Menos bobagem eu vou fazer, né, menos eu vou perder tempo com coisas desnecessárias e mais eu vou aprendendo já a administrar. Às vezes a gente se atrapalha, mas a gente vai aprendendo a administrar conforme a gente vai tendo bastante coisa. E que experiência que eu tive quando eu parei de trabalhar para estudar? Minha experiência, tá, meus irmãos? Eu estudei, de fato, fiquei um ano estudando, não passei no vestibular e acabei tendo que voltar a trabalhar de novo. Tive um ano inteiro sem salário, né, sem estar trabalhando e não consegui aproveitar devidamente aquele período de tempo. Tá, então, irmã Ana, eu tenho que estar fazendo um monte de coisa junto, né? E daí entra a necessidade de nós buscarmos a vontade de Deus para a nossa vida, nós entendermos o que Deus tem para a nossa vida, né? Eu estava falando hoje com o pastor Leonardo Lazari, né, nosso pastor lá na cidade de São Francisco de Paula, pastor e meu cunhado. Eu queria ter uma visão pastoral, né, sobre esse assunto. E eu falando, Leonardo, como é que tu aconselharia um jovem que está falando que quer estudar, mas ao mesmo tempo não consegue estar ali tão presente na igreja, né? E ele disse para mim que às vezes a gente tem uma visão, né? Nós como cristãos, a gente tem uma visão muito radical, né? A gente tem aquela visão assim de que o que tu prefere? Ir para o céu sem uma faculdade ou ir para o inferno com faculdade? Né? Obviamente que, como cristão, a gente prioriza a nossa salvação. Mas por que não nos esforçarmos, sermos bons crentes e irmos para o céu com uma faculdade? Por que não a gente transbordar na nossa universidade para os nossos colegas e também no nosso trabalho, enfim, aquilo que nós recebemos na igreja? Né? A gente fica, às vezes, muito temeroso, a gente, por ser diferente, a gente chega num ambiente em que todo mundo segue um determinado sistema, que é o sistema do mundo. E a gente, por ser diferente, a gente se sente atemorizado, né? E a Bíblia, ela não fala que a gente tem que estar atemorizado, mas que a gente tem que ser ousado no Espírito Santo de Deus, entendendo que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus, né? A Bíblia diz que nós somos geração eleita. Não apenas nós jovens, mas todos nós que somos crentes. Então, por que quando a gente chega num ambiente mundano, a gente fica atemorizado? Né? A gente tem que mostrar que sim, a gente é diferente, né? Mas que a gente tem algo também diferente para trazer para aquelas pessoas. Muitas vezes, a gente se sente excluído, né? Porque determinados assuntos as pessoas não se sentem à vontade de conversar com a gente e também porque não nos diz respeito esses assuntos. Mas vai ter situações em que as pessoas sabem que elas precisam de algo que elas não acham naqueles parceiros que estão sempre ali falando das coisas do mundo. E nesse momento vai estar os crentes ali. E eu acredito, irmã Camila, irmã Samira e irmã Débora, que a gente precisa transbordar para as pessoas ao nosso redor. A gente não está... o crente, ele foi feito para servir, né? E quanto mais coisas a gente conseguir fazer com a graça de Deus, com esforço e com dedicação, mais pessoas a gente vai poder ajudar, né, nesse mundo, certo? Então, voltando ao assunto, o pastor Leonardo... Pode falar. Eduarda, desculpa interrompê-la. Como é que é para a irmã, né? A irmã é uma jovem casada que estuda, né? Esposa de supervisor, né? Esposa de um futuro médico. Como é que a irmã administra esse tempo, mesmo sabendo que esse tempo ele é totalmente de Deus? Porque às vezes a gente se pega em apuros, né, irmã Ana? Que parece que a nossa vida vai sucumbir. Parece que a gente não vai dar conta de nada. Quem sabe a gente esquece que o tempo ele é totalmente de Deus, né? Hoje eu falava com uma irmã e eu perguntava, irmã, hoje nós vamos ter uma programação na qual nós vamos abordar sobre o tempo. E essa irmã, né, ela me disse que o tempo ele é totalmente de Deus.
Então, quando totalmente ele é de Deus, irmã Ana, a irmã que vive estudando, né? A gente acompanha ali um pouco a irmã. E a gente vê assim que Deus tem um tempo para a nossa vida, para todas as coisas, né? Às vezes a gente está até, digamos, num emprego, e a gente está ali e Deus nos colocou por algum objetivo. Eu já tive empregos a qual eu não entendia porque eu tinha que entrar pelaquela porta, empregos que eu tinha colegas que não eram da mesma fé do que eu. Eu dizia, Deus, por que eu estou aqui? E Deus, ele falava muito forte que era o tempo. Mas quando eu entendia que aquele tempo não era meu, porque às vezes assim o inimigo também ele age nisso, porque tu entra não querendo entrar naquele lugar, e o Senhor te colocou por um objetivo. E às vezes o diabo quer que tu se sinta confortável naquela porta, e Deus te deu o fim daquela porta, porque tu só tinha aquele tempo. Aquilo ali foi um tempo de Deus para alguma coisa ali, às vezes para uma alma ser ganha, né, por alguma coisa, e nós mudarmos, né. E a irmã que tem, né, todas essas atividades, a esposa supervisora, a irmã estuda e trabalha, né? E também esposa de futuro médico, o irmão nosso líder, né? Eu não consigo deixar de falar ali que foi líder nosso uma vez e continua, né? O irmão Vinícius Lazaro é um irmão que ele atende pessoas da igreja, de todos os lugares, de todos os países, né? De todos os estados, cidades. Como é que é para a irmã lidar com a lida da casa também, né? A irmã pode ter propriedade, né? Então, irmã Samira, primeiramente, assim, antes de começar a tomar atividade, a gente tem que entender qual é a nossa necessidade, né? Por exemplo, falando sobre trabalho, a Bíblia diz que aquele que não quiser trabalhar, que também não coma, né? Trabalho então é uma necessidade. Então, a gente tem que buscar, né, a questão do trabalho, de acordo com a necessidade de cada um. Por exemplo, a pessoa mora sozinha, ela precisa se sustentar de alguma forma. E Deus vai proporcionar um trabalho que não vai atrapalhar a fé da pessoa, né? Então, assim, o trabalho que vai impedir a pessoa de ir em qualquer culto é bem complicado. Já vou entrar na parte mais pessoal minha, né? Sobre estudos e tudo mais, eu percebo que conforme a gente vai buscando a vontade de Deus, como a gente estava falando aqui, e como buscar a vontade de Deus, né, minhas irmãs, assim, a Bíblia nos mostra que aqueles que não são crentes, muitas vezes, são mais prudentes que nós. E nesse assunto sobre administração do tempo, muitas pessoas existem que falam sobre isso, que elas começam amanhã meditando, né? Que é uma forma ali da pessoa exercitar o seu lado espiritual, mesmo as pessoas que não são crentes em Deus. Elas meditam de manhã antes de começar o seu dia, porque elas entenderam que elas precisam de alguma forma colocar em exercício o lado espiritual delas para terem um dia proveitoso. Então, assim, olha as pessoas que não são cristãs fazendo coisas que muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer. Então, a gente precisa entender que o buscar a Deus é uma necessidade. Assim como a gente precisa tomar banho, assim como a gente precisa escovar os dentes, assim como a gente precisa fazer coisas para cuidar deste corpo físico, nós precisamos também fazer coisas para cuidar do nosso corpo espiritual. Então, se nós colocamos uma prática, acordei de manhã e eu sei que eu preciso orar, e tu colocar como prioridade tu orar. Tu não necessariamente determinar um tempo, né? Mas tu saber que tu precisa dar as tuas primícias daquele dia a Deus, tudo vai se tornar, vai vir automático. E a gente não precisa também, irmã Samira, tornar esse momento de oração algo assim extremamente diferente. É uma conversa. Eu estava até falando ontem com a Camila isso. Que eu vejo, e com a irmã Samira também, eu vejo esse momento de oração um momento de desabafo. Aí, às vezes, a gente está meio atribulado de coisas e a gente precisa desabafar com alguém, né? Só que Deus, ele é aquele amigo que nunca vai se cansar de te ouvir, nunca vai se escandalizar com o que tu tem para falar, nunca vai falar para ninguém os seus segredos, e ainda por cima, mesmo que ele não fale nada, ele vai trazer um consolo para ti, né? E entendendo isso, a gente vai fazendo as demais coisas. Sobre os estudos, né? Eu e meu esposo, nós estamos estudando porque nós entendemos que Deus tem um propósito com o nosso estudo, tá? E eu acredito, irmã Samira, realmente, assim, que se cada jovem buscar ser esforçado, ser diligente e buscar em Deus o que Deus tem para suas vidas,
eu tenho, assim, eu duvido muito que Deus não queira que eles busquem, que cada um de nós venhamos buscar prosperar na nossa parte secular. Porque tudo, assim como o pastor Humberto fala, tudo é feito para a igreja de Deus. Então, se o crente, ele estuda e ele venha prosperar na sua vida de alguma forma, né, seja financeira, seja na parte intelectual, para a glória de Deus. Porque pensa bem comigo, irmã Samira, imagina um jovem com convicção, cheio de Deus, e que tem ali, porventura, né, talvez um cargo ali em um determinado local. E as pessoas sabem, a pessoa acaba naturalmente tendo uma autoridade, vamos dizer assim, secularmente falando, por causa da influência que aquela pessoa tem. Então, há uma abertura para que as pessoas ouçam aquela pessoa. Assim como Paulo era muito ouvido, né, porque ele tinha grande conhecimento, e ele falava que considerava o seu conhecimento como o quê? Como esterco. Por que ele considerava como esterco? Porque ele entendia que Deus era dono de todo o conhecimento e que ele não era nada. Mas então, se a gente considerar que por mais que a gente estude, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente se esforce, Deus é o dono de todo o conhecimento, certamente Deus vai usar isso para trazer almas para a igreja. E Deus vai usar isso para nos honrar também, de alguma forma. Mas sempre, sempre, sempre a gente não pode esquecer, né, de Deus. Esquecer daquele que é dono de tudo, que nem vocês estavam falando agora há pouco. Então, se hoje nós estudamos, irmã Samira, é tudo por uma direção de Deus. Sobre a administração do tempo, como é que eu faço para administrar meu tempo? A gente tem que entender as nossas necessidades. Né? Como eu estava falando antes, a gente precisa ter um equilíbrio. Né? Então, assim, de que adianta, por exemplo, vamos dar um exemplo, vocês vão me entender agora o que eu quero dizer. De que adianta a gente estar 24 horas, tá? E eu não estou falando aqui, no caso, da nossa vida com Deus. Porque a nossa vida com Deus, a gente tem que estar sempre conectado com Deus. Mas nós estarmos 24 horas dentro da igreja, 7 dias por semana, e nós não estarmos dando fruto. Não estarmos dando fruto daquilo que nós recebemos da parte de Deus dos nossos irmãos na igreja. Então, assim como da mesma forma, a gente não pode estar apenas dedicado ao trabalho. Da mesma forma, a gente não pode estar apenas dedicado aos estudos. Por quê? Porque a nossa vida são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quanto mais cedo a gente entender isso, menos frustrados nós vamos ser na vida. Né? Menos a gente vai... também quando depois de casado, né? A nossa vida não é só o casamento. Então, a gente precisa estar entendendo isso. Por exemplo, agora eu estou aqui falando com vocês e o irmão Vinícius está num plantão, né, do seu trabalho. Porque isso é a vida. Amanhã de manhã ele vai estar no retiro, junto com os irmãos ali que estão no retiro. Porque a vida é isso. E esse é o propósito de Deus. Deus não quer para o irmão Vinícius que ele apenas trabalhe ou apenas fique na igreja. No momento, ele quer os dois. E o Vinícius está dividido. E eu estou dividida também. Porque nós somos totalmente de Deus. A gente tem que entender que na vida, para a gente cumprir com o nosso propósito nessa terra, a gente vai precisar estar dividido. A gente vai precisar, às vezes, estar com familiares que não são crentes. A gente vai precisar, às vezes, estar estudando, né? Só que se a gente entender que há prioridades, a gente não vai se perder. Então, por exemplo, uma forma prática de entender isso. Começou o teu dia, irmã Samira, começou o teu dia, tu sabe que tu tem tarefas a cumprir naquele dia. Então, tu faz uma lista. Sabendo que, por exemplo, a nossa oração já está ali. A oração é que nem um escovar dos dentes. De repente, até antes, né? Deus, ele não precisa a gente escovar os dentes para orar para ele, né? Então, a gente pode até orar antes. Depois faz as demais coisas. A gente não precisa abrir mão de estar na igreja para estar estudando. A gente não precisa abrir mão de estar na igreja para estar trabalhando. Tudo precisa acontecer junto. E quem for mais velho, estiver aí assistindo, em algum momento da sua vida achou que precisava fazer apenas alguma coisa, pode dizer aí no chat se eu não estou certa, né? Porque isso que eu estou falando não é uma coisa que eu tenho, é uma coisa que eu tenho aprendido, mas é algo que muitas vezes me aconselhavam e eu não dava ouvido, porque eu achava, não, essa pessoa não sabe, a pessoa, né, não considerava. E com o passar do tempo eu fui vendo,
Se a gente aprender a estar dividido, melhor vai ser a nossa vida, mais satisfeitos nós vamos estar. A gente vai estar feliz porque a gente cultuou a Deus, a gente glorificou a Deus no nosso dia, a gente cumpriu com os nossos deveres no trabalho, porque é honroso diante de Deus que o homem trabalhe, sendo, né, esse trabalho algo que não vai ferir a nossa comunhão com Deus, é honroso. Né? E quando eu digo ferir a nossa comunhão com Deus, é fato, vai ter pessoas que vão, às vezes, a gente ter alguma, de repente, não vão entender da nossa fé, mas é natural. Deus, ele nos enviou nesse mundo, Deus, ele fala que nós somos o sal da terra. Deus, ele fala que nós vamos, às vezes, estar em minoria. Mas a gente precisa estar. E qual é a maneira, Ana, que nós vamos atingir para poder andar dividido? Será que numa mente carnal a gente consegue fazer isso? Olha, irmã Samira, o que eu vou te dizer? Deus, ele é tão maravilhoso e tão misericordioso que ele nos deu capacidade de fazermos muitas coisas. Vão existir muitas pessoas que não são servas de Deus e que fazem muitas coisas, que são muito ativas. A pergunta é, essas pessoas são, de fato, sozinhas, só entre elas Deus, entre elas é a consciência delas. Será que elas são felizes? Não, mas eu acredito... A minha pergunta para a irmã, quem sabe eu não formulei ela corretamente. A irmã está nos trazendo sobre andar dividido. Então, eu digo assim, ó, se a irmã com uma mente carnal, né, a gente não consegue andar dividido. Por exemplo, a irmã... Eu acredito que conseguimos. Mas o que eu quero trazer aqui, ó, pensa comigo, ó, Samira. A gente consegue fazer muita coisa na nossa capacidade. A pergunta é, será que a gente fazer o que deveria realmente ser feito sem o Espírito Santo de Deus? Sem Deus nos dirigindo? Entende? A gente consegue fazer várias coisas. A gente consegue ser dividido, né? Eu entendi o que a irmã quis dizer. A gente consegue, sim, fazer várias coisas juntas na nossa capacidade. O que a gente não vai conseguir na nossa capacidade é, de fato, nós sermos realizados, de fato, nós estamos cumprindo com o propósito que Deus tem para nós. Porque Deus tem um plano para ti, irmã Samira. Deus tem um plano para a pessoa não crente que está nos assistindo nesse momento. Só que a gente só consegue tomar posse e cumprir, de fato, com esse plano e estarmos valendo a pena, fazendo valer a pena a nossa vida quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Entende? Aqui tem um irmão, Jefferson Alexandre, que ele está dizendo tempo é vida, algo que devemos colocar diante de Deus, e ele nos ensinará para sabermos administrar nosso tempo e teremos tempo para Deus, família, estudo, etc. No que eu estava dizendo para a irmã, não na questão assim física, né? Porque nós sabemos que tem pessoas que elas não são cristãs e elas têm a capacidade de estudar, né? Eu digo assim, ó, nós como cristãos, tá? Se a gente não ter uma mente renovada em Cristo, nós até estávamos ontem, não sei se a irmã recorda, falando sobre a mente também, se a gente não tiver com uma mente renovada em Cristo, e a irmã entender assim, ó, o meu esposo, ele é de Cristo, nesse momento ele está no plantão. Se a irmã não tivesse uma mente de Cristo, entendendo que ele é de Deus, ou vice-versa, seu esposo, que a irmã é de Deus, que aquele tempo que se dedicaram para o Senhor, e que ele tem que estar fazendo suas atividades circular, a mãe está no retiro, né? E se a gente não tiver aquela mente, Deus vai ficar assim, as emoções elas vão tomar conta da gente. Por dizer, mas meu esposo não olha para mim, meu esposo só quer o serviço, tu vê, amanhã é domingo, ele não está comigo, na segunda-feira é feriado. Nesse sentido que eu queria trazer para a irmã. Então, somente uma mente renovada que vai entender o que é andar dividido e entender que o tempo é totalmente de Deus, porque senão, irmã Ana, nós vamos querer fazer do tempo que não é nosso para o nosso benefício próprio. O tempo que eu posso estar na casa do Senhor me dedicando, que é dele, que ele já predestinou todas as estações da nossa vida. Eu vou querer sair, eu vou querer passear, eu vou querer fazer algo com a minha carne, porque a carne ela é insaciável. Agora, quando eu entendo que esse tempo não é meu, mas o Senhor determinou todas as coisas naquele dia, né? Inclusive o nosso pastor presidente, ele disse que a diferença é como nós começamos o nosso dia. Se nós começamos orando, aquela forma que nós começamos, né?
todo o nosso dia vai andar de um jeito. Agora, se a gente começa na carne, nosso dia não tem como ser bom. Agora, quando a gente começa no Espírito, o próprio Senhor nos faz o quê? Testificar no nosso espírito que está por vir, porque cada dia com o seu mal, né, irmã Ana? Né? E o diabo, ele também já quer, com seus ardis, com as suas armas, nos afligir, mas o Senhor já preparou aquele dia para nós. E se nós não tiver essa mente renovada, saber que em todo tempo, em todo lugar, nós temos que estar orando o Espírito, nós temos que estar repreendendo, nós temos que estar pedindo a graça dele e a vontade dele. Então, se a irmã, no caso a irmã está no tempo do Senhor, né? Mas se a irmã fosse uma mente carnal, a irmã não teria condições emocionalmente, né? Para entender, né? Meu esposo está lá, está no plantão, a mãe, e cai o tempo para mim. Mas a irmã está no Espírito, não, meu esposo é do Senhor. A mãe, ele vai estar lá naquele retiro porque ele é do Senhor. É nesse sentido que eu queria trazer para a irmã. Não, sim, realmente, irmã Samira, Deus, ele nos dá, na verdade, ele nos dá a graça e nos ajuda a nos amadurecer, para nós entendermos, né? Porque, pensa assim, né, comigo, irmã Samira, a gente tem o nosso alvo, missão, certo? Não após a nossa salvação, eu considero assim, tá? Oi? Quando a irmã falou ali, eu não compreendi porque deu uma falha. Ah, tá. Vou repetir, então. O nosso principal foco, e eu creio que todos que estão aqui assistindo, é a salvação, correto? Amém. Amém. Em primeiro lugar vem a salvação. As irmãs entendem que mesmo sem cumprir com o projeto perfeito de Deus, nós podemos ser salvas? Como? Desculpa. As irmãs entendem, aqui, vamos construir um raciocínio. Mesmo sem cumprir com o projeto perfeito de Deus, nós podemos ser salvos, certo? Sim, certo. Porque nós temos aprendido que há planos alternativos e tudo mais, que pode haver um arrependimento, mas o ideal sempre é o projeto perfeito de Deus. É aquilo que Deus determinou para nós que é o melhor, que é o ideal, ok? Sim. Então, após a salvação, o nosso principal é o projeto que Deus tem para nós. Então, essa, vamos dizer assim, tá ali do lado da salvação, mas vem um pouco abaixo, porque podem ocorrer erros de percurso, né? E mesmo com esses erros de percurso, Deus, ele está disposto, vamos dizer assim, a nos perdoar, a nos receber de volta. Então, o nosso segundo propósito, logo após ali a salvação, é o nosso projeto de vida. Se eu entendo que o meu projeto de vida, tá? Por exemplo, dentro da Igreja de Deus, vou dando um exemplo aqui bem geral. O meu projeto de vida diante de Deus ali é eu ser uma pregadora do Evangelho, tá? Eu vou fazer tudo o possível para eu ser essa pregadora do Evangelho. E se Deus falar para mim assim, tu vai ser pregadora do Evangelho, tu vai fazer uma faculdade, estou dando outro exemplo aqui, que não é o meu exemplo, tu vai fazer uma faculdade na área do direito e como advogada tu vai ajudar muitas pessoas. Eu vou seguir a minha vida de acordo com este propósito. E esses pensamentos que a irmã Samira falou, de que, meu esposo não tem tempo para mim, porque a partir do momento que eu tenho a graça de Deus e Deus me dá maturidade, que eu sei, meus irmãos, assim, eu sei que cada uma das irmãs tem muito testemunho para dar sobre isso. E se não fosse Deus, nós seríamos muito imaturas. Então, Deus, ele nos ajuda a ter entendimento das coisas, pela graça dele, por ter o Espírito Santo dele junto conosco, né, agindo nas nossas vidas, Deus nos dá sabedoria. Então, por eu entender que o propósito de Deus com o meu esposo é ele ser um homem usado por Deus e ser um médico que vai ajudar as pessoas, eu não vou entrar em conflito com o que tiver a ver com esse propósito. Não vou entrar em conflito com isso. E antes de eu pensar nos meus interesses próprios, eu vou estar pensando no projeto de Deus. Tem até uma frase, né, que combina muito com isso, que fala que amar não é olhar um para o outro, mas ambos na mesma direção. Então, se a gente está do lado de alguém que tem o mesmo objetivo ou que o propósito é o mesmo, tudo facilita, tudo fica melhor. A partir do momento, por isso até que a Bíblia nos aconselha
a não nos casarmos com incrédulos. Por quê? Porque a gente vai estar querendo andar de um lado e o incrédulo vai olhar para o outro. A gente vai estar querendo olhar para a vontade de Deus e o incrédulo vai olhar o quê? Para os seus prazeres, né? Então, a partir do momento que os dois estão olhando para a vontade de Deus e querendo fazer a vontade de Deus, querendo ter aquilo que Deus projetou, não vai haver esse embate. Claro, né, minhas irmãs? A gente não é perfeito, a gente acorda, né, o Espírito Santo, as misericórdias se renovam, mas a nossa carne também acorda junto com a gente. Às vezes a gente tem discussões, a gente tem desentendimento, isso é natural, né? Mas, de uma forma geral, o que nos ajuda a nos manter o nosso foco na salvação e no nosso propósito é entender esse propósito e buscar maturidade em Deus, né, minhas irmãs? Mas sobre estar dividido, não sei se as irmãs têm alguma coisa a acrescentar? Não. Não? Sobre estar dividido, eu quero falar rapidamente, bem rapidinho. Temos 11 horas nesse momento, 11h03, sobre a questão do estar dividido, né? O pastor Beto tem trazido bastante para casais esse assunto, mas que nem eu disse para as irmãs, eu acho que é muito interessante a gente, quanto antes, entender isso, melhor. 1 Coríntios 7, 32. Vou ler rapidamente. 1 Coríntios 7, 32. O que realmente eu quero é que sejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Então, o pastor, ele traz muito isso no sentido de quê? Que muitos se casam e às vezes que eles... o que acontece? E vocês já vão entender por que eu estou falando disso agora. Ah, não, domingo é o dia da família. Ou se não, domingo é o dia que eu fico com a minha esposa. Então, eu não faço nada para a igreja, não faço nada no domingo, porque o domingo é o dia da família. Isso o pastor tem trazido. E quanto mais a gente puder incluir Deus na nossa vida, melhor. Né? Então, e trazendo aqui para esse momento, né, para esse programa, isso, quanto mais jovens a gente entender que sim, dá para estudar, dá para trabalhar, né, se sustentar e buscar a Deus e sermos crentes fiéis, mais a gente vai ser realizado na nossa vida, porque a gente vai estar cumprindo o nosso propósito. Sobre a questão dos estudos, o que acontece? O trabalho é uma necessidade, como eu já havia falado antes. Aquele que não quiser comer, aquele que não quiser trabalhar, também não coma. É básico, é simples. Se tu quer ter um sustento, tu vai precisar trabalhar. E cada vez mais o mercado de trabalho está mais exigente. Então, quanto mais a gente tiver estudo, melhor, o ideal. Então, é necessário estudo. Não é nenhuma questão assim, será que é a vontade de Deus que eu estude? É uma questão já obrigatória. Ensino fundamental e ensino médio é quase que obrigatório tu ter. Se tu tiver uma faculdade, tu vai conseguir um emprego melhor, tu vai se aperfeiçoar, ou até mesmo tu vai estar no teu trabalho, mas tu vai estar melhor capacitado para o teu trabalho. Então, se tornou algo básico. O que se torna difícil? Saber onde Deus quer, onde que eu posso atuar, que eu vou ser útil. E Deus, ele vai nos mostrar isso. Vocês entendem? Alguém ia falar alguma coisa? Mana, os ouvintes aqui estão nos acompanhando. Inclusive, tem uma irmã que está com uma curiosidade a seu respeito. Está dizendo qual é a sua idade. Diz que a irmã é tão novinha. Eu agradeço. É a Bom, Débora Goulart, ela é de Soledade. E ela diz curiosidade. Sim. Quantos anos tem a irmã Ana? Eu me lembro da irmã Débora. Eu tenho 30 anos. Irmã Débora, sua pergunta respondida. Coisa boa que os ouvintes anos. Eles estão acompanhando, né? E estão aqui interagindo, né? Só para ressaltar que enquanto a irmã Ana fala, os irmãos também podem, né, nos fazerem pergunta, pode também nos trazer o que é o tempo para você. Né? Hoje nós estamos abordando esse tema tão importante, né? E como, mana, uma pergunta, como faremos, qual é o método, podemos dizer assim, né, irmã Camila, para usar o nosso tempo para o Senhor? A irmã que também já foi, supervisor, também foi esposa de líder, né? Liderou alguma jovem, né?
o que seria, né, importante para uma jovem, né, fazer com o seu tempo referente à casa do Senhor, né? Bom, eu acho interessante, primeira coisa, assim, primeiro nós precisamos entender onde na igreja a gente pode ser mais útil. Tá? Então, por exemplo, assim, o jovem, ele não tem uma disponibilidade de estar todos os dias na igreja, por exemplo. Então, ele vai estar nos Cavaleiros, acho, até pode estar, mas vocês entendem que é mais propício para o jovem, o moço, né, no caso, se ele estiver participando da juventude, e estar ao lado do líder dele, auxiliando o líder dele, né? É bem interessante os moços, por exemplo, se aproximarem dos líderes. Às vezes, os líderes não vão falar isso, né? Mas eles precisam de ajuda. E quanto mais eles estiverem ao lado do líder, mais eles vão ter um exemplo, né? Porque vou dar um exemplo aqui, né? Eu tenho 30 anos, sou uma moça casada. Se eu apenas estiver com uma moça da minha idade, que também é casada, provavelmente os problemas, as dificuldades são semelhantes. Então, talvez eu não vá aprender tanto com ela, né? Nós vamos compartilhar muitas coisas, mas eu não vou aprender tanto com ela. É bom sempre me aconselhar com uma pessoa mais velha, né? Então, para o jovem, é muito importante, para o moço, principalmente, estar ao lado do seu líder. Porque o líder vai ter muitas coisas para ensinar, né? Não que não possa ter os amigos, enfim. Mas agora, voltando ao assunto, né? É bom a gente entender onde nós precisamos estar na igreja. Moços e moças solteiras precisam estar na juventude. Ah, mas irmã Ana, eu gosto tanto da União Feminina. Ok, se você está disponível para estar também na União Feminina, esteja na juventude, esteja na União Feminina. Mas priorize a União Feminina. Desculpa, a juventude. É que quando eu entrei na igreja, olha que interessante. Eu tinha um carinho muito grande pela União Feminina. Mas eu ouvi os conselhos falar, não, é melhor estar na juventude. Eu entrei na igreja com 21 anos. Solteira, sem filhos. Então, uma moça solteira, sem filhos, esteja na juventude. Então, uma moça solteira, de repente, com filhos, é interessante ela estar se dividindo entre a juventude e a união feminina, por causa ali de ela ouvir experiências de irmãs que já são mães, né? Então, buscar dentro da igreja onde pode ser mais útil, né? E qual lugar que a gente pode obter um alimento de acordo com as nossas necessidades. Então, o jovem está na juventude, né? Eu não me lembro agora qual que a irmã Samira tinha falado antes. Em relação ao que? A pergunta? A última pergunta que eu lhe perguntei, né? Quais os métodos, né, que o jovem ele tem que usar para estar totalmente com tempo para o Senhor, né? Saber o discernimento que ele tem aqui, até inclusive o Jeverson, ele colocou, pois um serviço que muitas vezes queremos sem a direção de Deus acaba tirando nosso tempo de ir aos cultos e buscar a Deus. E tiramos nosso tempo para Deus e colocamos as coisas deste mundo adquirindo somente tesouros e não no céu. Isso é correr atrás do tempo. Anteriormente, ele até deixou uma referência bíblica, né? Pois Salomão diz em Eclesiastes 5,19 que os bens que Deus beneficiou, deu a direção, o poder para deles comer. Isso é dom de Deus. Devemos pedir direção para Deus, porque a vontade dele é boa e agradável. Mateus 6,33 buscar, pois, a vontade de Deus, todas as demais coisas serão acrescentadas. O trabalho é uma necessidade, que nós já falado, né? Mas é necessário a gente entender que o dinheiro, ele não é tudo. E Salomão, ele é um perfeito exemplo, né? De que um homem que era muito sábio, que foi muito rico, né? Tinha muito, assim, e é engraçado que quando a gente vai comparar as posses de Salomão para os dias de hoje, não existe homem no mundo nos dias de hoje que tenha o patrimônio que o Salomão tinha. Então, realmente, Salomão ele foi o homem mais poderoso em dinheiro, né, que já existiu. Mas ele teve um fim bem trágico. Salomão, a gente percebe que ele era um homem, assim, tanto quanto melancólico. Então, a gente precisa entender que, sim, o dinheiro ele não é tudo. Não é tudo que a gente precisa. E também a gente precisa buscar realmente a vontade de Deus. É muito simples, assim, né, meus irmãos?
É só pensar, eu costumo cultuar a Deus de noite, nas terças, sábados e domingos. E daí o meu trabalho é justamente no horário da noite. Complicado. Não, mas meu trabalho era no horário da noite, mas existem outras possibilidades de eu buscar Deus. Eu tenho, na minha congregação, eu tenho culto, de manhã e de tarde. Tá, mas tu vai estar disposto aí nesses horários? Vai conseguir, talvez, atuar no teu departamento nesses horários? Essas coisas que a gente tem que questionar, né? Questionar, de repente, a possibilidade de folga que aquele trabalho vai nos dar. Essas questões todas, né? Entendendo que se aquela porta não abrir, vai abrir uma outra porta, né? Que a gente, às vezes, a gente é muito ocioso, né? A gente fica muito focado no agora, e se a coisa não acontece, a gente fica meio desesperado, mas Deus sempre tem algo para nós. Eu me lembro que quando eu estava para entrar na igreja, eu estava visitando aí no ministério, e eu pedi para Deus, né? Foi bem na virada de ano, eu entreguei o ano de 2012 para Deus. Foi o ano que eu me batizei. E eu falei, Deus, e eu consegui um trabalho, eu vou começar a dizimar. Porque eu não tinha nenhuma renda na época. Eu tinha dizimado de um freelance, que eu peguei em dezembro, mas depois ele não tinha trabalho nenhum. E eu assinei minha carteira dia 5 de janeiro de 2012. E naquele trabalho, eu passei do meu processo de conversão. E era próximo da igreja. Eu saía de lá nas terças-feiras, antes de começar o culto. Conseguia buscar Deus. Então é mais ou menos por aí. Me lembro que eu trabalhava perto do irmão Rudinaldo também, muitas vezes vi o irmão Rudinaldo, o gerente da Ramo da Videira. Enfim, então assim, Deus ele sempre vai nos dar aquilo que a gente precisa, né? E não vai nos dar algo que nos cause, que nos prejudique, né? A bênção de Deus, ela não acrescenta dores, a gente sabe disso. Então Deus sempre tem o que a gente precisa. Sobre o jovem, como ele administrar o seu tempo, entendendo primeiro isso. E quanto mais cedo ele entregar a vida dele diante de Deus, menos ele vai sofrer no futuro. Por mais que ele pense, porque assim, a época da juventude, irmã Samira, e isso tanto para moços quanto para moças, né? Às vezes, para moças de uma forma muito forte, na sua juventude é o momento que mais aparecem oportunidades, entre aspas. Por que eu estou dizendo entre aspas? Porque parece algo bom, mas no final é algo ruim. Então é a época da nossa vida em que nós estamos ali mais bonitos, né? Em que temos algo a mais para oferecer para as pessoas, só que é tudo uma questão de aparência. E conforme o tempo vai passando, aquilo que a gente deixou de construir na juventude junto com Deus vai trazer consequências. Então, a própria Bíblia diz que Deus nos dá liberdade para nós fazermos o que quisermos. Só que a gente tem que entender isso, de que lá no final nós teremos consequências, né? Então, os irmãos que estão aí nos assistindo, né? Talvez às vezes pareça, né? Mas complicado, né? Eu tô aqui jovem, fiel, temente a Deus, e parece às vezes que os que não estão temendo a Deus estão sendo abençoados. Saiba que vai haver uma recompensa da tua fidelidade a Deus. Mas saiba também que não é porque está na presença de Deus que tu precisa, vamos dizer assim, abrir mão do bom trabalho, abrir mão dos estudos. Deus ele vai te direcionar e Deus vai abrir portas. Eu tenho muita confiança nisso, sabe, Samira? Quando a gente coloca o nosso coração, quando de fato, porque Deus ele conhece o nosso coração, Deus ele sabe o que está ali dentro. Quando a gente de fato fala para Deus, eu quero ser fiel e o que tu me der nas minhas mãos, eu não quero me corromper. Porque, infelizmente, Salomão ele se corrompeu com o poder. E olha o final trágico dele. Tá? Então, Deus, em primeiro lugar, ele não vai nos dar coisa que vai nos corromper, que vai nos fazer sair dos caminhos dele. Entendem? Mas também a gente precisa estar se fortalecendo nele. Então, quanto mais a gente entender que o que importa é Deus, e que as coisas, o restante das coisas, como o próprio Salomão disse, é tudo vaidade, menos nós vamos estar apegados às coisas desse mundo. Nós vamos estar usando como um guardanapo. A gente usa o guardanapo para se limpar, mas depois a gente não pensa duas vezes antes de jogar o guardanapo fora. Entende? Então, assim, é um trabalho, é uma necessidade. Assim, é os estudos, é uma necessidade. O casamento vai ser para nos ajudar numa vida com Deus, não para nos atrapalhar.
Amém? Amém. Os irmãos têm mais alguma coisa para trazer? Inclusive, aqui em Eclesiastes, né, ele diz que há tempo para todas as coisas, né, irmã Ana? A gente viu bem claro aqui, eu perguntei para a irmã a qual eu falava hoje, o que é o tempo de abraçar, né? E ela disse que é mais claro que nós estamos vivendo hoje, a pandemia, né? Isso é muito claro que há tempo de abraçar, tempo de afastar, de abraçar, né? E a gente usava essa palavra, né? Quantas vezes, assim, para qualquer coisa, né? Ah, não, às vezes brigava com alguém, não, é tempo para todas as coisas. Não, mas essa palavra não estava nesse sentido, né? Por uma desculpa, né? Essa palavra está dizendo, assim, que ela é muito mais profunda. Então, hoje nós vivemos uma pandemia a qual aquele tempo de abraçar, ele passou, né? Tempo de se afastar. Então, Deus fala muito claro sobre Eclesiastes, sobre tempo, porque Deus tem tempo para todas as coisas, porque o tempo é dele, então ele tem tempo para a nossa vida, tempo da cura, tempo para o nosso sentimento, até tem um louvor que diz, né? O tempo de Deus para a minha vida, tempo de Deus para o meu casamento, tempo de Deus para a minha cura. Então, por ser dele esse tempo, há tempo para todas as coisas, né? Tempo que a gente está ali se dedicando e sabe, Senhor, eu estou aqui, esse tempo é teu, estou me dedicando para a tua obra, Senhor. Mas tu sabe as necessidades. Então, em cima daquelas estações da tua vida, irmã, ele vai trabalhar. E ele sabe que em cada lugar que nós vamos, né, irmã Camila, a irmã também que está aí, quase findando uma faculdade, né? E às vezes a gente sabe, assim, que a gente fica assim, tô correndo tanto. A irmã Débora aqui também, que já está quase findando um magistério, né? A gente fica às vezes, Senhor, e agora eu vou conseguir? Daí é igreja, é casa. No caso aqui das 4 aqui, a irmã é a única casada ainda, né? Tem quase umas noivas aí se encaminhando. Então, assim, é muito mais difícil para alguém que tem N tarefa, mas se a gente coloca assim, Senhor, o tempo é teu. Me ajuda a administrar esse tempo. Se é teu, Senhor, essa estação aqui para minha vida, né? Senhor, eu estou aqui num lugar, eu estou numa faculdade, Senhor, foi tu que me botou aqui. Qual é o propósito? Eu costumo ser irmã Ana, irmã Camila, irmã Débora. Coisas que eu passo na minha vida, Deus, qual é o fundamento que tem para ti isso aqui, né? Hoje a gente sabe, assim, que muitas pessoas, a gente traz muito o casamento, não sei por que será que a gente fala tanto em casamento, né? Porque será, né, irmã? Que a gente fala assim, eu penso assim, que o casamento, o dia que o Senhor me der essa bênção, o único objetivo para mim, que tem o casamento, e falei com uma irmã sobre isso, é o que ele vai dar para a obra. Esse retiro, esse curso para noivo, trouxe muita clareza para o meu entendimento, porque Deus, ele criou tudo para a igreja, né? Até o casamento, né? O Senhor criou tudo para a igreja, porque a Bíblia diz ali, como a irmã mencionou, em Mateus, né, 6:33, se não me falha a memória, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Então, é considerado até o casamento como demais coisas, né? E irmã Samira, agora que a irmã trouxe, né, sobre Eclesiastes 3, nós vemos... A irmã Ana tá aí? Tá. Em Eclesiastes 3, nós vemos que esse tempo, nós vemos que realmente Deus ali, Salomão está falando que o tempo ele é de Deus. E dentro desse tempo estabelecido por Deus, Deus determinou tempo para todas as coisas. Ou seja, dentro desse tempo... A irmã Ana estava me ouvindo? Sim? Tá. Que daí só para mim não precisa voltar. Não, é que nós estávamos falando que o quê? Que a irmã Samira trouxe, né, sobre essa passagem de Eclesiastes 3, que... Aqui nós já conseguimos ver que Deus, ele é dono do tempo. Em Eclesiastes 3. Porque aqui diz que Deus deu um tempo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. E esse tempo determinado para todas as coisas foi estabelecido por Deus. E eu acredito que é realmente aquilo ali que a irmã Ana estava falando, da questão de tu aprender a viver dividido no tempo que Deus colocou para te aprender a viver dividido. Ou seja, ali Deus disse assim, há um tempo para abraçar e há um tempo para deixar de abraçar. Então, há um tempo de abraçar e há um tempo de deixar de abraçar.
E Deus estabeleceu dentro desse tempo que ele determinou todas as coisas, porque ele escreveu a nossa vida, Deus determinou ali, então, um tempo para te viver algo, experimentar algo, e ao mesmo tempo outro. Por exemplo, Deus determinou um tempo para que eu esteja, para mim estar na presença de Deus e ao mesmo tempo aprender a me dividir com uma faculdade, com um curso, com um trabalho que está dentro do tempo de Deus. Então, realmente, Deus, ele é o dono do tempo e nós temos que... E Deus já determinou, e nós é que temos que aprender a nos organizar nessa questão. Porque tudo já tá determinado por Deus. Então, Deus ele tem o tempo é infinito, e dentro desse tempo ele já fez outros tempos para que a gente aprendesse a administrar a nossa própria vida. E às vezes nós queremos mandar no tempo, né? Queremos exigir tantas coisas, Senhor, colocar Deus na parede, se o tempo é dele. Tempo de trabalhar, né? Em tantas coisas na nossa vida, né, irmã Ana? Coisas que Deus quer nos mudar, e a gente quer às vezes coisas tudo para hoje, como se fosse um efeito micro-ondas, que coloca ali uma lasanha, em 5 minutos está pronto. Mas não é assim, o tempo é dele, né? E às vezes a gente até tem costume, eu sei porque eu trabalho com vendas, né? Então a gente tem cada pessoa, cada tipo de público, as pessoas parecem que estão sempre correndo, sabe? Elas estão desesperadas, entendeu? Daí tu fica assim, meu Deus do céu, porque são pessoas sem Deus, que elas não têm uma vida sistemática, às vezes, né? A gente não tem uma vida sistemática. Quando a gente se programa, hoje, dia, Senhor, eu vou estar expressando esse dia, Senhor, o mundo. Porque, irmã Ana, é uma palavra muito forte, que quando a gente tenta ganhar a nossa vida, nós vamos perder ela. Mas se a gente perder por amor a Cristo, a gente não vai perder. A gente vai ganhar. Tem aquele que morre com Cristo, ele não morre, ele vive. E eu não sei se a irmã tem mais alguma coisa para complementar. Tá bem bom, né? Essa conversa sobre o tempo, a irmã nos enriqueceu muito com seus comentários aí, suas abordagens. Irmã Ana, eu só vou fazer uma colocação aqui da irmã Leilane Cardoso. Às vezes o jovem não quer estudar por ter um chamado para trabalhar exclusivamente para Deus. Mas é interessante que até aqueles que têm esse chamado precisam se preparar antes. Não é por ter um chamado para a obra que temos que cruzar os braços. O estudo direcionado por Deus acrescenta e nos traz capacitação. Eu lembro de uma pregação do pastor Humberto, que ele dizia que nós devíamos exatamente nisso, dessa questão de viver dividida entre a obra de Deus e as coisas, que nós temos que ter um foco, que é o quê? É buscar a palavra de Deus, o jejum, a oração, as coisas que edificam. E usar as coisas aqui desta terra, como a irmã estava falando, como um auxílio. Que eu lembro que nem ele me disse assim, na pregação de terça-feira, ele deu esse exemplo. Ele disse assim, irmãos, imagina, aí eu não estudo, tá? Não vou estudar português. Como é que eu vou interpretar a Bíblia? Como é que eu vou ser edificado através da palavra se eu não quero estudar, não quero me dedicar ao estudo? Porque muitas vezes, até eu escuto, né? E inclusive, eu achei muito interessante quando a gente conversava, e a irmã disse que o seu pai se formou com quase 60 anos em Direito. E muitas vezes... 63 em Direito. E muitas vezes a gente coloca assim, porque o tempo de estudar já passou, porque eu estou muito velho para estudar. Por quê? Justamente porque a gente não quer aprender a regrar a nossa vida e aprender a viver dividido. Por quê? Porque nós achamos que muitas vezes, eu não vou me dedicar ao estudo porque eu vou me desviar. Não só ao estudo, ao trabalho, tantas outras coisas. Mas, claro, como jovens, é mais relacionado ao estudo, né? Não vou me dedicar tanto a isso, porque senão vou me desviar, vou deixar de acreditar em Deus. Mas é justamente isso. Aprender a viver dividido é tu ter um equilíbrio. Não é assim, um dia eu vou para a igreja, outro dia eu vou para o estudo, outro dia eu vou fazer isso para Deus, outro dia eu vou fazer isso para a faculdade. Não. Tu tem que aprender a te conhecer e a ter aquele equilíbrio. Eu sei que a minha fragilidade é essa, então eu vou colocar isso aqui diante de Deus.
E é justamente isso. Então, eu gostaria até que a irmã comentasse, assim, até a primeira pergunta que a irmã Samira fez, achei interessante, de como que a irmã se organiza nessa questão. Porque nós vemos, assim, o irmão Vinícius tá quase sempre em tudo. Eu até fico curiosa até do irmão Vinícius também, porque tá sempre envolvido. Tem programa aqui, tem programa ali, tem que dar estudo aqui, tem que dar estudo... Porque vocês dois, pra mim... e Deus sabe da sinceridade do meu coração, para mim vocês são referência nessa questão. Então eu olho vocês como referência para mim. E aí eu fico pensando, meu Deus, como é que consegue administrar? É supervisão. E outra coisa, supervisão não é só o irmão Vinícius que é supervisor. Porque se ele consegue dar atenção para a supervisão, é porque tem alguém do lado dele que auxilia. Então, é casa, é supervisão, é aconselhamento de jovens, é estudo, e vocês dois são muito inteligentes. Eu acho sério, vocês são muito inteligentes. Então eu gostaria de saber como é que a irmã consegue. Porque a gente olha uma referência, mas a gente não sabe como é que é. Às vezes eu fico assim, meu Deus, como é que eu vou me organizar? É estudo, é isso, é aquilo. Isso que eu nem sou casada ainda. Então, eu fico tentando pensar como é que uma pessoa casada consegue administrar tudo isso. Então, e detalhe, nunca vi os mal-humorados. Estão sempre felizes, alegres, vão tudo que é... pego de surpresa e ainda tá feliz, né? Ministrando pra gente. É porque eles entenderam que o tempo da vida deles é de Deus mesmo. Então eu gostaria que era uma... Tá com a palavra. Falando de tempo, quanto tempo nós ainda temos? Temos poucos 14 minutos, né, irmã Valquíria? 14 minutos. 14 Amém. Minutos. Vou pontuar aqui para não deixar nenhuma resposta. Primeira coisa, da pergunta sobre como a gente faz tudo. Acho que começa a gente aceitando que a gente nunca vai conseguir fazer tudo. A gente, como eu disse antes, a gente coloca prioridades, né? Vou dar um exemplo, tá? Atualmente estou fazendo faculdade, eu tenho um estágio para cumprir da semana que vem. Após esse programa, minha prioridade é fazer o planejamento do estudo da aula que eu tenho que dar quarta-feira. Essa é a minha prioridade, porque é algo que tem prazo. Vocês entendem? Então, essa é a minha prioridade. A questão da organização da casa, graças a Deus, eu tenho um marido que é muito flexível, que ele entende que às vezes não dá tempo de fazer uma comida, daí a gente pede alguma coisa conforme nossas possibilidades. Mas eu sempre procuro manter a casa, vamos dizer assim, numa organização ok, né? Então, primeiro a gente inicia, falando de uma forma geral, né? Não vou entrar em detalhes, mas a gente precisa entender que a gente nunca vai conseguir fazer tudo, né? A gente nunca vai conseguir fazer tudo. E a gente precisa dormir entendendo que a gente fez o que pôde ser feito. A gente fez o que precisava ser feito. A gente precisa ter aqueles hábitos que são, assim, como é que se fala? Esqueci a palavra, inegociáveis. Assim como tu não deixa de tomar banho, assim como tu não deixa de fazer suas necessidades básicas do dia, tu não vai deixar de buscar Deus naquele dia. Porque é uma necessidade que tu tem, né? Então, a gente faz o que é possível. A gente consegue ficar mais tranquilo, minhas irmãs, no dia que a gente entende que a gente não vai conseguir dar conta de tudo. A gente faz uma lista. E é bem interessante essa questão de fazer listas, porque quando a gente planeja, a gente consegue fazer mais do que se não tivesse planejado. E também entrando nas prioridades, a gente vai deixando de lado aquilo que não é necessário. A gente sabe que hoje em dia a internet tira muito nosso tempo, né? Então, quanto mais a gente tiver aquele senso de prioridade, menos tempo a gente vai ficar perdendo com coisas desnecessárias na internet, com entretenimento, coisas assim que vão nos atrasar. Mas a gente vai deixar de procrastinar, né? Procrastinar é o quê? É tu deixar para fazer depois. É tu assim, eu tenho que fazer aquele trabalho, mas tô tão cansada, acho que eu vou assistir alguma coisa aqui, eu acho que eu vou, sei lá, dormir um pouquinho mais. Se tu tiver esse senso de que tu precisa fazer algo logo, tu vai deixando de procrastinar, tu vai deixando de deixar para depois, para fazer hoje, fazer agora. Mas basicamente, minhas irmãs, é isso. Eu me lembro que quando eu casei, eu falava com uma irmã que era casada já, a irmã Helenise. Ela era minha conselheira na juventude. Ela falava assim,
eu falei para ela, né? Minha irmã, é que eu não sei se é para eu casar ainda, porque eu não me sinto pronta. E daí ela falou para mim, irmã, a gente nunca vai estar pronta. Né? A verdade é essa, a gente sempre ficar esperando estar pronto, a gente nunca vai fazer nada. Sobre o que a irmã Leilane falou, que eu estava lendo já antes, eu já estava pensando nisso. O que eu já percebi em muitos personagens da Bíblia, assim, eles foram chamados enquanto estavam trabalhando. Eles não estavam parados quando foram chamados. Eles estavam fazendo algo. Né? Então, Paulo, ele estava ali, por exemplo, fabricando tendas. Priscila e Áquila, se eu não me engano, também fabricavam tendas. Então, nenhum deles estava parado. Por mais que eles soubessem o chamado deles. Paulo sabia o chamado dele e ficou um tempo ali trabalhando. Certo? Então, e o nosso próprio pastor, né? A gente tem ele de exemplo. Hoje ele trabalha só para Deus. Só que com 16 anos ele entrou em direito. Com 20 ele se formou. Trabalhou, não vou saber exatamente os lugares que ele trabalhou, mas trabalhou em lugares assim em que ele tem muita... algumas pessoas que trabalharam com ele têm ele como exemplo no trabalho dele. E hoje ele serve a Deus. Então, assim, desculpa se eu for meio né, direto, assim, mas tu ter que trabalhar para Deus, tu ter um chamado com Deus não é desculpa para deixar de fazer algo hoje. Outra questão é que será mesmo que é necessário, né? Talvez às vezes Deus tenha uma coisa específica para aquela pessoa de que ela tem que viver integrada na obra. Integrada na obra é receber um valor da igreja para trabalhar com o pastor, né? Mas se a pessoa já tem o seu trabalho, será que não é possível conciliar o seu trabalho com a obra que Deus tem para a vida dele? São perguntas a serem feitas, né? E de fato, né, irmã Camila, por exemplo, vamos supor, Deus tem um chamado para mim, né? Mas quando vê o chamado para aquele irmão, para aquela irmã, é quando eles têm 30 anos, ou 35 anos, 40 anos. Se de repente, desde cedo estudaram, de repente juntaram dinheiro, né? Vai chegar lá quando tiver o chamado, eles vão ter uma vida construída, puderam comprar de repente uma casa melhor, puderam ali, né, sei lá, de repente ter um valor de reserva. Então essas coisinhas, esses planejamentos, isso até agrada a Deus. Se a gente tem esses planejamentos já visando a obra de Deus, né? Sobre os estudos, sobre o trabalho, né? É interessante a gente entender, que nem as irmãs estavam falando, quando Deus tem um propósito com algo. Eu, atualmente, eu faço uma faculdade que eu vou ser sincera para as irmãs, e quem já fez faculdade sabe. Por várias vezes eu pensei em largar, né? A gente, no meio da faculdade, a gente pensa em largar várias vezes. A gente fica, eu penso, que coisa chata que tá esse trimestre, não aguento essas disciplinas, eu vou largar de mão. E a gente pensa em largar. O que me manteve firme e tá me mantendo firme até o final? É eu saber que isso é um propósito de Deus. Eu fui num retiro, fiz um propósito com Deus naquele retiro, e Deus me respondeu de forma, assim, sem dúvidas. É para eu terminar e ponto final. Então, quando vem a dúvida, minhas irmãs, quando eu fico triste, quando eu fico desanimada, o que eu penso? Deus falou e está falado, ponto final. Eu tenho que fazer essa faculdade até o final. Depois dessa faculdade, eu vou ver. Então, assim, quando a gente tem uma convicção, não precisa Deus ficar repetindo várias vezes. Deus já falou. Vocês entendem? Então, se eu estou me mantendo fazendo essa faculdade, é porque Deus falou. Né? Não sei se tinha alguma outra... sobre o tempo para tudo, né? Terceiro ponto. Eu tive um líder que falava para nós assim, que em cada tempo Deus tem algo para nos ensinar. Então, seja um tempo difícil, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem ainda 9 minutos, mais ou menos, é isso? Ou 8 minutos. Mas a minha fala vai ser bem rápida. Eu estive por 3 anos trabalhando em órgão público. Né? Eu fiz um concurso, trabalhei no órgão público. E foram anos assim que eu e o Vinícius, a gente pôde comprar o nosso carro, coisa que a gente não tinha. Eu pude tirar uma carteira de motorista, a gente pôde arrumar algumas coisas na nossa casa, essa cozinha colorida que a gente pôde ter ela por causa do salário a mais que eu recebia, né? Que a gente não tinha cozinha antes aqui, era só uma pia com uma madeira embaixo segurando a pia. Então a gente pôde, vamos dizer assim, ter algumas coisas, né, que foram boas para nós. Tive um plano de saúde muito bom. Só que no ano passado eu precisei escolher entre o meu trabalho e a faculdade do Vinícius. Como a faculdade do Vinícius tinha muito mais a ver com o propósito que Deus tem para nós, eu abri mão do meu trabalho.
E começou um tempo para mim que é um tempo bem difícil, que é eu estar desempregada, porque eu sempre gostei de estar trabalhando. E Deus, eu sempre me lembrei do que esse líder dizia: em cada tempo, Deus tem algo para nos ensinar. Tinha um período, irmãs Camila, Débora e Samira, vai, me fugiu o nome. E Samira. Que o Vinícius era líder, e a gente voltava, olha só, o Vinícius tinha que aconselhar jovem até 11 horas da noite, pegávamos o último trem, e sábado a gente chegava em casa, tipo, meia-noite. E o Vinícius falava assim: não vejo a hora de a gente ter um carro, né, amor? E eu falava assim, eu me lembro que a gente falava, né, que é o único tempo que a gente estava tendo para glorificar a Deus sem estar de carro. E foi batata, assim, naquele mesmo ano que eu tinha começado a trabalhar, nós tivemos dinheiro para comprar o carro que nós temos hoje. E até hoje temos esse carro. Então, o que eu percebo assim na vida? Que tudo é passageiro, né? Assim como as coisas boas às vezes passam, as coisas ruins, os momentos difíceis, vamos dizer assim, também passam, né? E se a gente for olhar por essa ótica, não existe tempo ruim, o que existe é tempos em que a gente aprende, né? Então, tudo é aprendizado. Então, nesse momento, por exemplo, eu estou passando um momento, assim, vamos dizer assim, difícil, porque eu estou desempregada. Mas nesse tempo, dentro desse tempo, Deus tem algo para mim. A gente precisa entender isso. Deus sempre tem algo para cada momento. Então, tivemos um período de pandemia. Alguém que aproveitou bem esse tempo conseguiu entender o quê? Que as pessoas são muito importantes. Que nós nos relacionarmos com as pessoas, né? Nós vermos os nossos irmãos na igreja, que nós abraçarmos eles é algo importante. Que nós valorizarmos as pessoas é algo importante. Agora vai ter gente que passou pandemia que, não, de repente, talvez não aprendeu. Talvez não conseguiu ter esse entendimento, né? Também nós estávamos falando ontem que, às vezes, Deus nos oportuniza estar ali no momento em que nós estamos em comunhão ali com alguns irmãos. Estamos ali junto com aqueles irmãos. E, em vez de a gente aproveitar a presença dos irmãos, nós ficamos ali no nosso celular, olhando coisas aleatórias. Então, a gente saber que tem tempo para tudo é isso. É nós estarmos no momento e estarmos presentes naquele momento, né? A gente está aproveitando ao máximo aquele momento, né? Quando a gente está... E tem até uma frase do C.S. Lewis, que é um grande escritor, né? Daí da cristão, né? Que viveu aí, já não vive mais, que fala assim, ó: o presente é o ponto em que o tempo se encontra com a eternidade. Então, o que quer dizer essa frase aí, né? Sobre o presente é o ponto em que o tempo se encontra com a eternidade. Nós não temos que viver no passado, não temos que viver de passado, e também não temos que viver ansiosos pelo futuro, mas nós temos que viver o momento presente da melhor forma possível, da forma mais intensa possível, e glorificando a Deus naquele momento. Então, aqui eu estou com as minhas irmãs aqui no momento, tem que dar a melhor forma possível de estar vivendo esse momento. Eu estou um dia com a minha família, eu tenho que estar presente naquele momento, porque talvez seja o último momento que eu esteja com eles. Eu estou ali no culto, na igreja, eu tenho que ficar pensando na louça que eu deixei para lavar. Eu tenho que aproveitar, porque talvez seja o último culto. Então, nós temos que estar no momento presente, entendendo que Deus tem algo para o presente. Não é para o futuro, não é para o passado, porque o passado já passou. É para aquele momento presente. Irmã Ana, a Débora Goulart, ela falou uma coisa bem interessante aqui, né? Muito interessante o assunto. Me sinto atualmente parada no tempo, mas isso vai mudar em nome de Jesus. Tu vê, ela acrescentou, ela se sente nesse momento parada, né? Não sei como é que tá a vida da irmã Débora Goulart. E ela, inclusive, ela coloca umas carinhas de choro ali, né? E a gente vê que realmente, às vezes, né, pessoas param no tempo, embora o tempo não pare, mas elas param porque, como a irmã falou aí, as pessoas ficam fixadas tanto no problema, tanto naquilo que já passou, se alimenta do passado e não vive o presente. Não vive aquele tempo do Senhor, né? E Deus está, porque Ele é um Deus de oportunidade, um Deus de tempo. E voltando, irmã, naquela questão ali do planejamento, né? Que Deus se agrada do planejamento, porque na própria palavra de Deus diz que quando tu vai edificar uma obra, se eu não me engano é esse o termo que usa, tu tem que sentar e
fazer os cálculos antes, para que não chegue no meio da construção e tu veja que não vai dar. Ou seja, o que ele fez antes de construir? Um planejamento. Então, tudo que nós temos que fazer, Deus deixou exemplos na Bíblia. Então, nós vemos que Deus, ele gosta, assim, de planejamento. Às vezes a gente faz pouco caso de planejar a nossa rotina, de planejar as nossas atividades. Mas Deus, ele mesmo orienta na sua própria palavra que nós devemos ter planejamento. Eu só queria complementar essa fala da irmã, porque eu lembrei desse versículo. Que Deus, ele sempre deixa tudo na sua Bíblia, na sua palavra, na sua palavra. Glória a Deus. Então, irmã Ana, estamos... Não sei se a irmã quer falar mais alguma coisa. Não, eu creio que é por aí mesmo. Sobre a irmã Débora Goulart, eu me lembro dela, que uma vez ela veio na sede. A irmã Débora, ela não precisa estar com esse sentimento de que está se sentindo parada. Pensa assim, a irmã, eu sei que ela gosta de música. Ela se focar nesse momento e se aprimorar os conhecimentos dela na música, já é uma forma de ela estar aproveitando o tempo. E se ela se sente parada, talvez, em relação aos estudos, tem que saber que nunca é tarde para a gente começar. Eu comecei a estudar na faculdade com 25 anos. Tem gente que começa mais tarde. Minha irmã tem quase 40, está pensando em retomar os estudos. Então, assim, o dia é hoje, né? O dia é hoje. A gente nunca pode ter esse sentimento de que, não, está tarde demais. Né? E sobre a questão que a irmã Camila falou, sobre sobre o planejamento, né? Deus não é contra a gente planejar. E se porventura alguma coisa que a gente planejou não estava bem dentro do plano de Deus, as coisas vão se encaminhar para que aquilo ali não aconteça. Porque eu tenho fé, assim, Camila, de que quando a gente entrega o dia para Deus, as coisas vão se encaminhar, sabe? A gente tem que crer nisso, né? Porque quando a gente ora, que Deus, ele existe, que ele está ouvindo a nossa oração e de que ele está agindo em cima da nossa oração. Então, se ele vai dirigir aquele dia, o dia vai acontecer de acordo com o que Deus planejou. Por mais que a gente coloque uma coisinha ali que falhe, né? Deus não falha. Amém? Glória a Deus. Então, chegamos, infelizmente, ao fim de mais uma programação. Agradecemos a participação tão importante da irmã Ana, especial para nós que atendeu o nosso pedido de socorro. Brincadeira. Mas eu agradeço muito a sua disponibilidade. Sabemos de tantas tarefas, teve um tempinho aí conosco. Agradeço a irmã Samira, a irmã Débora, que estiveram conosco. Agradeço a irmã Valquíria também, que está aí conosco operando. E agradeço a cada um dos irmãos que ficaram conosco até o final da programação. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E só vamos nos despedir, então, com paz, oração e união. Glória a Deus. Nos apagará, nos apagará.